Aleluia. Deus é bom, irmãos. Amém? Estamos chegando ao fim da nossa conferência. Estamos findando. Deus tem falado profundamente. As palavras que Deus trouxe esses dias foram tremendas para nós. E agora nós estaremos encerrando, amém? Abra em Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, versículo 1. Gálatas 4, versículo 1 diz o seguinte: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse alimento. Obrigado pelo poder, pela misericórdia que o Senhor manifesta em cada palavra que nós lemos nas Escrituras, Pai. E eu te peço que nessa noite, nesse encerramento solene da nossa conferência de 4 anos, louvando a Ti, glorificando o Teu nome por tudo que o Senhor fez nesses 4 anos, nós queremos ser tocados, nós queremos ser ainda mais edificados na Tua palavra. Por isso, ó Deus, nos fala, nos toca, abre as portas da revelação da Tua palavra sobre nós. E que o Teu amor nos molde e que a Tua palavra nos corrija, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu comecei nesse texto, mas eu não vou ficar restrito a ele. Mas eu quero que nós, de maneira para relembrar, é interessante nós pensarmos na maneira que Deus nos introduziu no seu reino. Como Paulo fala, Deus, que é infinito em misericórdia, nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho, o reino da luz. E aqui nesse texto ele vai falar de algo que é muito interessante, a questão da adoção. Como João fala, todos aqueles que creram, todos aqueles que acreditaram no Filho, acreditaram que Cristo era o Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E é nesse aspecto que nós vamos pensar naquilo que a gente vai entender como um despertar da graça. A graça que nos desperta para o Deus Criador. A graça que nos capacita a nos movimentar em direção do eterno. E isso é a justificação. É por meio da justificação que hoje nós somos filhos de Deus. E o que é essa justificação? Como nós já falamos bastante, o homem, ele estava em total estado de queda.
Antes de Cristo, o homem estava em um estado de morte espiritual. E isso não é nenhum mistério para nós, mas vale sempre nós estarmos lembrando isso. Então o homem estava, como Paulo fala, que Paulo fala aos Efésios, que, capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, mas Deus deu o seu Filho para nos transportar do reino das trevas para a luz. E essa justificação é justamente o que nós entendemos como o preço que foi pago, que nos comprou a preço de sangue. A culpa que era nossa, como Paulo fala em Romanos 3, que todos pecaram e destituídos foram, e no capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Então, a justiça que se devia ser feita a nós, que deveria ser feita, era a morte, porque era isso que nós éramos dignos, a morte eterna. A justiça de Deus para nós era a morte. Pelo pecado de Adão, todos foram afetados e todos foram destinados à ira, à morte. Mas entra aqui a justificação, onde alguém paga o pato, como a gente fala. Alguém assume a culpa, alguém paga a fiança, e no nosso caso, a fiança foi o sangue de Jesus, que trouxe, como Paulo vai falar, trouxe paz. Por isso nós temos paz com Deus, por essa razão, ou seja, pelo sangue de Jesus, pela justificação nele, pelo seu sacrifício, temos paz com Deus. E nisso acontece o ministério da reconciliação. Então isso nos aproxima de Deus. E Paulo está falando justamente isso aqui. Ele está dizendo, olha, mas, no versículo 4, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. E, por causa disso, Ele derramou em nossos corações o Espírito do Seu Filho, que clama, que testifica em nós, que nos faz dizer, Abba, ou seja, Pai. E aqui Ele está falando de algo que é valioso para nós. Aqui é onde Paulo começa a falar de um tesouro que nos foi dado. E esse tesouro, eu vou de uma maneira generalizada dizer que é o reino de Deus. Porque Jesus, ele fala de uma parábola que o reino dos céus é como um tesouro escondido. E que um homem, certo dia achando, voltou, vendeu tudo que tinha para comprar a terra, para possuir aquele tesouro. E essa adoção manifesta por Deus em Cristo é o tesouro que nos foi dado. A adoção, o pertencimento da família de Deus, como Romanos 8 vai trazer, que Deus nos conheceu de antemão, e os que Ele de antemão conheceu, os justificou, e os predestinou, para serem feitos à imagem do Seu Filho, para que de Cristo fosse o primeiro de muitos irmãos. Então, pertencer ao reino, pertencer à família estabelecida por Deus em Cristo, é um tesouro para nós. E dentro disso, como aqui no próprio texto vai sugerir, o Espírito de Deus está aqui.
como também o nosso tesouro, porque é Ele que nos revela o reino. Como o próprio Jesus falou, quando vier o Consolador, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ordenei, e Ele vos ensinará todas as coisas. Então o reino é revelado a nós através do Espírito. Então por isso que eu estou falando de uma maneira geral, generalizada, de que nós carregamos o reino de Deus em nós. É um tesouro. E que nós devemos estimar esse tesouro. Que nós devemos valorizar esse tesouro devidamente. Devemos tratar com tão apreço esse tesouro que nós carregamos, da maneira que isso seja muito mais importante do que nós mesmos. Porque é isso que o Evangelho vai trazer. Como o pastor Luiz citou ontem, o próprio Jesus dizendo, olha, quem não amar mais a mim do que os seus pais, do que os próprios filhos, do que marido, esposa, quem não amar mais a mim não é digno de mim. Então, se nós temos o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que nos revela o tesouro, Paulo vai falar, falando aos Filipenses, eu acho, ele vai falar das riquezas do tesouro, a grandeza do tesouro. Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque nós costumamos não valorizar as dádivas que temos. Isso é tão presente na nossa vivência que tem ditado. Qual é o ditado, pastor? Só dá valor quando perde. É disso. Eu estou querendo fazer um alerta para que nós venhamos dar o devido valor ao tesouro que nós carregamos enquanto é tempo. Enquanto nós não nos é tirado. Pastor, o reino de Deus pode ser tirado da gente? Lógico. Pode ser perdido. E se nós não valorizarmos, se nós não dermos o devido valor a esse tesouro, nós estaremos profanando ele. E profanar o reino, profanar o que nos foi dado pelo sangue de Cristo. Já a gente vai chegar mais ou menos no texto que Paulo vai falar isso. É como se fosse em vão. E nós devemos tomar cuidado, irmãos. Como Paulo fala aos Coríntios. Paulo diz, olha, por isso temos esse tesouro em vasos de barro. Para que, depois de tudo, a glória não seja para nós. Porque tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, só tem algum valor por causa do tesouro que carregamos. Se eu me considero valioso em alguma coisa, é no tesouro que eu carrego. O reino, o Espírito, a presença de Jesus. Porque essa é a herança que nos foi dada. Como Paulo está dizendo, nós, por causa de Jesus, que nasceu de mulher, veio ao mundo na plenitude dos tempos, que se submeteu à lei para nos remir, foi por causa dessa movimentação que nos foi dada a adoção como filhos. E como filhos, nós somos herdeiros. Amém? Entendido isso, vamos para Gênesis capítulo 25.
Versículo 27. Diz o seguinte: e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozinhou um guisado, e veio, ou seja, um caldo vermelho. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Edom é um dos nomes de Esaú, tá? Quando a gente vai falar das terras dos Edomitas, são os descendentes de Esaú. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Pastor, o que tem a ver o texto de Gálatas com isso aqui? Entenda, no texto de Gálatas, Paulo está falando que, por causa que nós somos filhos de Deus, é porque a gente não leu até, eu acho que a gente não leu até esse versículo, somos herdeiros com Cristo, de tudo o que Deus nos oferece como Pai, porque nós somos filhos. De certo que nós não somos o primogênito é Cristo, amém? E aqui nós temos um caso muito interessante. Esaú era o primogênito de Jacó, de Isaque. Esaú era o primogênito de Isaque. E ele era aquele homem bem brutão. E é fato que, naquela época, o primeiro filho tinha o direito à herança. Então aqui não vai entrar em questão o fator ser primeiro na nossa aplicação. Mas para a época, quem herdava tudo, as bênçãos de seu pai, era o primeiro filho, por direito. Amém? Então assim, nós vamos pensar na questão de Esaú ter o direito da herança, possuir, ser o detentor do direito de herança, a primazia. O filho mais velho recebia tudo, se ele quisesse dividir com os irmãos, ele dividiria. Amém? Mas aqui nós temos uma situação, ele passa muitos dias no mato, provavelmente não conseguiu pegar nenhuma caça, e chega muito faminto e exausto aqui. E Jacó tinha acabado de fazer um caldozão de lentilhas, vermelho, bonito. Eu acho que era equivalente o caldo que nós temos hoje aí, né? Do mercado. Que fala de pão também, que deu pão, comer com caldo é muito semelhante. E ele simplesmente faz uma troca. A questão, eu não quero frisar na troca que ele fez, não. O que nós devemos aprender nesse caso é o desconhecimento, ou não é nem o desconhecimento, mas o desprezo, a desvalorização que nós, não estou falando de Esaú, mas que nós, às vezes, praticamos no nosso dia a dia. Mesmo sabendo que carregamos um tesouro, mesmo sabendo que nós carregamos uma herança dada por Deus através de Cristo a nós, nós temos comportamentos semelhantes ao de Esaú. Qual é esse comportamento, pastor, que é semelhante?
Como o pastor Luiz falou ontem, né? A tirania da urgência. Nós somos vítimas, nós somos reféns das urgências que aparecem na nossa vida. Às vezes a circunstância acontece de uma maneira brusca, abrupta, chega com todo o ímpeto e causa um desespero no nosso coração, causa um sentido de, não, eu preciso resolver, eu preciso dar um jeito, e acaba cegando completamente o nosso coração, que então, assim, instintivamente ou até mesmo sem perceber, desprezamos o tesouro que carregamos, trocando as prioridades. Veja aqui o caso de Esaú. Ele chega numa situação, lógico, muito cansado, muito faminto. Poderia sim ser uma situação desesperadora. Tá, tudo bem. Mas qual a razão dele desprezar a sua herança por uma situação de urgência? Eu tenho certeza que 1 hora a mais, 2 horas a mais que ele tivesse daquele jeito, ele não morreria. Entende? E ele simplesmente, em um ato impensado, ou em um ato não refletido, movido por uma necessidade que ele considera urgente, ele troca. Jacó ele diz, cara, me dá. Ele diz, dou, mas aí tu me vende a tua primogenitura, a tua herança, tu me dá a tua herança. E ele, num ato impensado, um ato que ele não refletiu, apenas cego por aquela urgência, por aquela necessidade, não, eu preciso comer, eu preciso matar a minha fome, ele despreza. E ele diz, de que me servirá se eu estou quase morrendo? Agora perceba se na maioria das vezes, não vou dizer maioria, porque eu posso ser injusto, mas se muitas vezes na nossa vida nós agimos exatamente dessa forma. De que me servirá fazer isso? Qual benefício eu terei se eu fizer tal coisa? No caso dele foi não deixar de fazer. No nosso caso, na maioria das vezes também deixar de fazer ou fazer. Que proveito terei eu em parar de fazer assim? Cara, não vai fazer diferença. Não vai mudar muita coisa, porque que benefício eu terei em me doar mais? Que benefício eu terei de deixar de ter o meu prazer, seja lá qual for? Então, esse desespero por um saceio imediato nos leva a tratar com desprezo o tesouro que carregamos. Então Esaú, apenas refém da sua necessidade momentânea, ele dispensa a sua herança. E sabe o que é mais incoerente e o que é pior? É que ele vendeu. Lá na frente, se você lembra da história, Jacó engana Isaac e ganha, porque eu acho que ele imaginava que Esaú não iria cumprir o trato. Ele não vendeu? Vendeu. Mas eu acho que ele imaginava que Esaú não ia cumprir o trato, então ele engana Isaac, que estava cego. Acho que você já conhece a história. Pega uma pele de animal que é peludo. Esaú era peludo e ele se passa por Esaú, Jacó se passa por Esaú e recebe toda a herança na frente de Esaú. E isso, olha só a incoerência.
E isso enche o coração de Esaú de ira tão grande que ele planeja matar Jacó. E a partir do momento que Esaú descobre que Jacó tinha herdado na frente dele, tinha se apossado do direito que ele tinha vendido, que ele tinha desprezado, Jacó é obrigado a viver um bom tempo da sua vida correndo, com medo para não morrer. Agora, repare a incoerência, ele vendeu, não vendeu? Ele desprezou, ele não quis mais. E por que agora fazer questão? Isso é muito parecido com a gente. Porque a gente trata com desprezo o reino de Deus. Porque a gente trata com desprezo a presença do Altíssimo, a presença do Eterno. E mesmo assim nós queremos exigir o direito que achamos que ainda temos. E a Bíblia diz, o reino de Deus ele é tomado por esforço. E a gente não se esforça. E na maioria das vezes, na maioria não, mas em muitos casos, muitas ocasiões, nós temos esse mesmo comportamento. Não agimos à altura, não valorizamos o que carregamos à altura, não correspondemos na maneira com que Deus quer que a gente corresponda, e a gente ainda quer exigir, quando nós achamos que é o momento de ser abençoado, quando nós achamos que é o momento de Deus realizar aquilo que eu tinha direito, aquilo que, algumas palavras que Ele falou há anos atrás, quando eu acho que é o momento e Deus não faz, nos revoltamos. E por isso eu quero aproveitar esse encerramento dessa conferência para nos lembrar: valorize o tesouro que você carrega, valorize a presença que você carrega, não despreze, não troque, não negocie. Se a gente voltar lá para os Gálatas, vamos lá. Mesmo capítulo 4. No versículo 7, ele vai falar justamente a questão do que eu estava falando de herdar. Mas, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ou seja, nós temos uma herança. Mas, versículo 8, quando não conhecieis a Deus, servíeis ao que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses, tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está apontando um comportamento dos Gálatas muito semelhante ao de Esaú. Ele está dizendo: olha, beleza, antes de vocês conhecer a Deus, vocês eram escravos mesmo, e serviam a deuses que não são deuses verdadeiros. Até aí tudo bem. Mas agora, conhecendo Deus, e ainda melhor, sendo conhecidos por Ele, como que vocês estão, e agora eu vou parafrasear, eu vou trocar para o sentido do que eu estou falando, como vocês estão trocando essa herança, esse tesouro que vocês receberam através de Cristo, como que vocês estão trocando isso por algo que não tem valor, que vocês viviam no passado? Ou seja, os Gálatas estavam desprezando o que eles haviam recebido. Eles estavam simplesmente trocando a revelação do Cristo
Por isso que Paulo faz questão de antes falar, através de Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, é fazendo esse lembrete da revelação de Cristo que havia chegado a eles. Vocês estão abrindo mão da revelação plena de Jesus por ensinamentos fracos, por cerimônias. Vocês estão abrindo mão de uma herança para algo que vocês nem têm certeza. Agora entenda, eu não estou aqui dizendo que vocês fazem isso. Eu estou fazendo uma alerta. Nós carregamos um tesouro. E se esse tesouro não é valorizado, se esse tesouro começa a ser pouco a pouco desprezado por nós, é como Paulo está dizendo, eu receio que eu tenha trabalhado por vocês em vão. Então, para que o meu serviço, eu não estou falando de mim, estou falando de Paulo, tá? Para que o meu serviço por vocês não fosse em vão, irmãos, abandonem essa ideia, voltem. Não despreza a herança de vocês. Pelo contrário, comece a estimar cada vez mais. Comece a valorizar cada vez mais, a desejar cada vez mais o dia da redenção. Comece cada vez mais a estar em Cristo. Comece a cada vez mais reprovar a si mesmo para que a glória, a magnitude de Cristo apareça. É justamente o que Paulo está falando lá aos Coríntios, se não me engano no capítulo 4. Justamente, mas temos esse tesouro em vasos de barro. Justamente para que a glória não seja nossa. E aí quando ele diz que nós carregamos esse tesouro em vaso de barro, ele vai começar a falar o seguinte, porque nós em tudo somos provados, mas não desanimamos, abatidos, mas não destruídos. Vamos ver o texto, que a sequência está me fugindo. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito: crie, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graças para a glória de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, e é porque nós sabemos que temos esse tesouro, e por essa razão, e mesmo sabendo que temos um tesouro guardado em vasilhames que são frágeis, são de barro, é por isso que não desanimamos. As coisas acontecem, a gente não vai se desesperar, a gente não vai ficar cego, desprezar, não. Pelo contrário, se nós somos perseguidos, a gente não vai ser abatido.
Se a gente estiver passando por provações, a gente não vai desanimar, porque nós sabemos o tesouro que carregamos, nós sabemos o valor do que é hoje pertencer a Cristo. E Jesus, para a gente encerrar, ele vai dizer algo que é chave para nós: não ajunteis tesouro na terra, porque se você juntar tesouro na terra, vai vir a traça ou o ladrão e vai dar fim nele. Mas ajunteis o vosso tesouro no céu, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E aí é onde nós temos que refletir. A gente tem essa consciência e valoriza o tesouro que nós temos. Onde está o nosso coração? Nas urgências, nas nossas necessidades, ou na presença do Espírito que nos faz dizer Abba, que nos dá a certeza do direito, da herança que nós temos através de Jesus? Porque se nós valorizamos de maneira adequada esse tesouro que nós carregamos, nós não iremos nos abater com nada. Podemos sofrer, podemos ficar tristes, podemos até chorar, mas trocar o tesouro nunca. Trocar a presença nunca. Trocar a herança jamais. E aí Paulo, ainda se a gente continuasse lendo Coríntios, 2 Coríntios, ele vai dizer, eu acho que ainda é no primeiro, não é no segundo, vai falar que essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que será revelada futuramente. É como se ele estivesse dizendo, esse leve e momentâneo sofrimento, ele não vale a pena não vale a pena trocar uma herança eterna que ainda vai ser revelada por uma resolução fútil, pobre e fraca para esse momento. Não vale. Então, nós estamos falando de reino, é o nosso tesouro. Então nós devemos, não é guardar o tesouro, é proteger. Não é aquela coisa de esconder, não, a gente vai ter que revelar o reino, mas tendo a integridade de que é um tesouro que não pode ser perdido. Pode até ser compartilhado, mas perdido não. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Ah, Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esses momentos que nós tivemos desde ontem. Obrigado, meu Pai, por todas as palavras que foram ditas nessa casa, Jesus. Obrigado, meu Deus, por todas as palavras que foram ditas antes desse dia. Obrigado, Jesus, por esses 4 anos que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos deu e já passou, para pregar, para ensinar, para manifestar o Teu reino. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, pela Tua bondade, pela Tua benignidade, por tudo que o Senhor manifestou em nossas vidas nesses 4 anos de comunidade. Muito obrigado, Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos cative, que o Senhor nos faça valorizar o tesouro que carregamos. Que o Senhor, Pai, nos faça ter noção do valor que é pertencer a Ti. Que o Senhor nos faça ter uma clareza do que é pertencer à herança do eterno através do Teu Filho Jesus. Pai, nos faz ter essa clareza para que a gente valorize todos os dias e que a gente não seja como Esaú e muito menos como os Gálatas. Que nós não venhamos trocar a herança por resoluções fúteis de problemas que até mesmo irrisórios que aparecem na nossa vida. Ah, Jesus, mas nos faça ter a certeza que ainda que a morte chegue na nossa tenda,
A herança que o Senhor nos deu é garantida para toda a eternidade, Jesus. E não nos deixe trocar isso por nada. Não nos deixe trocar a herança que o Senhor nos deu por nada, trocar a tua presença por nada. Mas que nós sejamos amantes, que nós sejamos afixados, aficionados na tua presença, na herança que o Senhor nos deu, que é a comunhão eterna contigo, Jesus. Ai, Pai, muito obrigado, Jesus. Nos cativa na tua presença. Nos prende na tua presença. Ah, Pai, porque nós somos teus, nós pertencemos a ti, Jesus. Muito obrigado por tudo que aconteceu de ontem para hoje, porque tudo é para a glória do seu nome, Jesus. Tudo é para glorificar o Filho, tudo é para exaltar o Pai. Ah, muito obrigado. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, que o Senhor nos faça viver uma vida reta, íntegra e de valorização daquilo que o Senhor tem nos dado, para louvor e glória do teu nome, Jesus. Que o Senhor nos dê a tua graça, paz e misericórdia, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes, sejam perceptíveis em nossas vidas, até a manifestação do que é perfeito, do Filho trazendo o seu reino para a terra. É a oração que nós fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, queridos. Eu quero agradecer ao esforço de vocês, o serviço de vocês, antes, durante essa conferência, e quero contar com vocês para mais, para os próximos anos. Então, muito obrigado pelo serviço, pela dedicação de vocês, e que no próximo ano a conferência, a gente consiga fazer ainda mais, ainda maior, ainda mais intensa. Eu quero fazer ainda esse ano vários momentos como esse, várias, não vou dizer conferência, mas escolas, eu quero fazer ainda a conferência até a metade do ano. Então vamos trabalhar, vai ter das mulheres, mas eu quero fazer também, outro geral para a igreja até o meio do ano. Então vamos trabalhar para isso, para a gente expandir o reino. Amém? Acredito que nessa semana